Olá, meus amigos! Vamos começar aqui mais um vídeo. Hoje eu vou contar mais uma história e as histórias que eu conto sempre são verídicas, são histórias que aconteceram mesmo. Mas só que eu sempre falo que as histórias são verídicas, mas nunca provei elas, né? Nunca provei que são verídicas. E hoje eu vou provar. Hoje vocês vão ter certeza do que eu estou falando. É verdade. Porque essa história aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, se você assistir esse vídeo até o final, você vai saber. Porque eu vou provar para você com local, com data, com testemunha, com tudo. É tudo datado, foi tudo. Está na história, está no livro, está nos livros, esse caso. Só que ela está meio esquecida. Essa história está um pouco esquecida. Mas eu vou relembrar hoje, alguém que conhece, que sabe desse caso, vai relembrar e vai saber que eu estou falando a verdade. Então, aí você faz assim, você aproveita, não espera até o final não, já dá logo o like logo de uma vez agora, porque senão você fica pro final, você vai esquecer mesmo. Então aí já dá logo o joinha para poder fortalecer aqui, né? Porque é de graça, é só dar um toquezinho à toa. Não vai pagar nada por isso, não. Então nós vamos à história para não ficar também tão compridas, né, o vídeo, né? Então, essa história aconteceu. Muita gente deve se lembrar da primeira vez que o Papa esteve aqui no Brasil, né? Foi o Papa João Paulo II. Ele esteve aqui no Brasil, olha a data, presta atenção na data que eu vou dar, hein? Foi em 1982, né? Foi quando o João Paulo II veio aqui no Brasil. Naquela época, aqui ainda estava na ditadura militar. Era o governo militar, era o último presidente militar que era o João Paulo Figueiredo. João Paulo Figueiredo, João Figueiredo, né? Paulo não, João Batista. João Paulo era o Papa. Era o João Batista Figueiredo. Ele era o presidente da ditadura, foi o último presidente até. Então, essa história vai começar assim. Olha só como é que foi que tudo começou. O Papa, quando veio visitar o Brasil, ele saiu de Roma, veio para Brasília. O primeiro lugar que ele desceu foi em Brasília, onde estava lá o presidente já esperando ele no aeroporto, uma comitiva, toda mundo lá esperando para receber o Papa. E o Papa, como tinha costume de fazer, todo o país que ele ia visitar, ele descia do avião, a primeira coisa que ele fazia era baixar e beijar o chão. Então ele fez a mesma coisa aqui em Brasília, ele desceu do avião, beijou o chão e foi lá cumprimentar o presidente João Figueiredo. Aí os dois João, né? Dois João, era João Papa, o Papa era João também, né? Os dois João se abraçaram ali, teve aquela recepção legal, todo mundo ali cumprimentaram, estava ali a comitiva, todo mundo. Aí ficou ali aquele tempo, aí o que ele fez? Pegou o avião, foi para Belo Horizonte. De Brasília, o Papa João Paulo foi para Belo Horizonte. Aí em Belo Horizonte ele celebrou a missa lá para os mineiros, fez aquela festa, teve aquela tudo. Aí de Belo Horizonte ele foi para onde? Rio de Janeiro. É onde aconteceu essa história que eu vou contar agora. Eu estou falando do Papa, porque o Papa é o pivô dessa história. Vocês vão ouvir hoje. Aí, se vocês quiserem saber se é verdadeira mesmo, vocês só entrar lá nos arquivos lá da história, lá da visita do Papa, vocês vão descobrir tudo isso aí que eu estou falando. Não é chute, não. Aqui não tem chute. Aqui é coisa mesmo séria. Aqui não tem brincadeira comigo, não. Aí o Papa veio para o Rio de Janeiro. Aí o de Belo Horizonte veio para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro,
ele desceu, o avião pousou lá, ele vem descendo do avião, estava lá já um automóvel daquele Cadillac possante, um carrão possante, esperando para levar o Papa. E o motorista do automóvel, do carro que ia levar o Papa, em pé, do lado do carro, com a porta, segurando a porta já estava aberta, ele segurando a porta do carro. O motorista, você tinha que ver o motorista. O cara parecia um galã de televisão, de novela, de cinema. Era um cara de quase 2 metros de altura. Ele estava mais para segurança do que motorista, porque o cara parecia um armário embutido. Aquele cara era grandalhão, um cara mulato, quase preto. Mulatão mesmo, fortão. Cara massa. Numa elegância. É uma coisa assim de invejável. O cara tinha uma elegância mesmo. O cara era simpático, bonitão mesmo, cara. O sapato do cara parecia um espelho de brilhante. Tudo para receber o Papa, né? Era a primeira visita do Papa no Brasil. O Papa João Paulo. Um cara popular, igual ele era naquela época. Ele era um cara muito bem quisto, o mundo inteiro gostava dele. Aí, porque aquela vez o Papa andava de automóvel. Ele chegava no aeroporto, o automóvel pegava ele e levava ele. Mas até que apareceu um maluco, um psicopata, e não sei porquê, até hoje ninguém sabe porquê, porque o cara só pode ser um doente mental, né? Deu um tiro no Papa, queria matar o Papa, pra toa, por prazer. Cismou de matar o Papa. Foi lá e deu um tiro no Papa. Tirou, chegou pertinho, queima a roupa, atirou no Papa. Aí, quer dizer, depois que o Papa levou o tiro, não teve mais automóveis. Eles fizeram aquele Papa móvel, um carro todo de vidro blindado, né? Prova de bala, né? O Papa, quando você vai visitar os países aí, ele entra naquele carro e vai, porque com medo de aparecer. Depois dele já teve dois, é o segundo esse aí depois dele, depois de João Paulo. Teve um que já morreu também, os dois já morreram. Agora tem esse agora, depois do Papa João Paulo, esse que está agora é o segundo. Então esse aí já está mais, assim, mais... Não está fazendo muita questão de andar no Papa móvel, não, mas ele que dá bobeira, não, porque senão tem um maluco, sempre tem um doido, né? Mas vamos voltar à programação, vamos voltar para a nossa história. Aí o Papa chegou no carro, cumprimentou o motorista muito educado. O cara é treinado para isso, né? Muito educado, cumprimentou o Papa, já com a porta aberta. Aí o Papa, quando foi entrar no carro, o Papa botou o pé para entrar no carro, o Papa voltou e falou para o motorista: "Ô, meu filho, eu queria realizar um sonho que eu tenho, sempre tive um sonho. Aí, e você pode me ajudar?" Aí o motorista falou assim: se eu puder ajudar, eu terei o maior prazer em ajudar o senhor. Eu disse: "É o que o senhor quer?" "Eu queria dirigir um pouquinho, deixa eu dirigir esse carro um pouco." Aí o cara falou assim: "Sou Papa, eu não posso fazer isso. Eu posso até perder meu emprego, posso ser preso." "Não, ninguém vai saber. Deixa eu dirigir, eu vou. Você entra de fininho aqui por trás, fica no banco de trás. Entro aqui na frente e vou dirigir, ninguém vai ver, vai ser. E qualquer coisa eu livro a tua cara. Se alguém descobrir, não tem problema." Aí o cara, ele insistiu tanto, aí o cara falou: "Tá bom, seu Papa, eu vou, olha, você não vai fazer, eu vou, não pode deixar, eu sei dirigir." Aí deixou o Papa dirigir. O Papa queria realizar um sonho de dirigir no Brasil. Aí o Papa pegou o carro e foi dirigindo. Só que ele, em vez de. Ele estava no aeroporto, ele ia ali para Glória, né? Flamengo, sei lá, ali para o aterro, ali para a região ali. Ele, em vez de ir para lá, ele pegou vindo para a Zona Oeste. Ele falou assim: "O trânsito ali na cidade, no centro da cidade, é muito devagar." E o Papa falou para ele: "Vem cá, não tem um lugar onde a gente pode desenvolver um pouco mais? Só vamos direto, só pega a Avenida do Brasil ali, tira um pedacinho, faz o retorno, depois volta, só para você tirar um gosto, tirar gosto." Ele disse: Tá bom."
Aí ele foi dirigindo. Só que a Avenida Brasil também estava um trânsito, não estava bom. Ele ia devagarinho, ele queria andar, ele queria pensar, eu queria dar uma pisadinha. Poxa, não tem um lugar melhor, essa pista está muito devagar. Aí ele falou assim, ó, só se for para Presidente Dutra. Ou então na Washington Luiz. Porque aqui na Avenida Brasil, a velocidade máxima é 90 por hora, não pode passar. Mesmo que tivesse o trânsito livre, você não podia passar de 90. Agora, na Dutra, pelo menos você pode ir até 120. Ah, é? Então vamos lá um pouquinho. É só um pouquinho, a gente vai. Primeiro retorno eu volto. Aí, então tá bom, vai mais um pouquinho para frente. Aí chegou na Dutra. A Dutra, rapaz, ele deu sorte. Estava vazia, aquela pista central, 4 pistas. E vazia, não tinha quase nada. Um carro ou outro lá, assim. Aí o papo, aqui eu posso ir até 120, né? Pode. Aí ele pisou fundo. Aí foi 110, 120, 130, 140, 150. O motorista de São Paulo, você já está correndo demais. Já passou da velocidade, você já está a 150 por hora. Ih, mas está tão bom, não tem perigo não. Aí foi acelerando. Ah, gostoso, o papo está dirigindo. Na beira do acostamento, um carro da Polícia Rodoviária encostado ali. E ali é a Polícia Federal, né? Porque a Avenida Presidente Dutra, ali é federal. Aí, ó, quando passou aquele carro a 150 por hora, os policiais apitaram lá e ligaram o carro e saiu vazado em cima dele com a sirene ligada. E foi, aí o motorista, seu Papa, os guardas, os policiais já estão na nossa cola, já está colando na gente. Ah, é? Não vai pegar não. Pisou fundo. Chegou a 160, 170, 180, aí sumiu no caminho, deixou os caras na poeira. Aí os guardas, os policiais, pegou o rádio, falou assim, atenção, 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 viaturas. Passou um camarada aqui a 160 por hora, já está quase, daqui a pouco ele chega a 200 por hora. Fecha a pista e prende esse cara. Esse cara é um doido, ele vai provocar um acidente. Aí avisou os carros que estavam na frente. Aí tinha 3 carros da polícia. Fecharam. Atravessaram, né? Os 3 atravessaram no meio da pista. Aí ficou os 2 de cada lado e o outro assim afastado um pouquinho, no meio, atravessado. E os policiais desceram do carro, ficaram ali em pé do lado de fora do carro, esperando. E ele viu o carro que vinha 160, eu estava quase chegando a 170. Quando eu estava quase chegando perto da polícia, ele foi diminuindo a velocidade. Ele foi diminuindo, diminuindo, até ficar bem tranquilo, devagarinho. Aí, quando chegou bem pertinho do carro de polícia, ele olhou que tinha uma brecha que dava para ele passar. Ele só deu uma olhadinha para fora e tchum! E os policiais olharam para dentro do carro, espantados. E o carro vazou. Ele passou por uma brechinha e sumiu no mundo. Sumiu. Aí o policial falou para o outro, você viu o que eu vi? Aí o cara disse, eu vi, rapaz. E agora? O que a gente vai fazer? Disse, não sei não, sei lá o que a gente vai fazer. Aí eu falei assim, aí o comandante veio, rapaz, mas eu não falei para vocês, prendeu o cara, rapaz. Vocês deixou o cara escapar? Não tinha como, chefe. Não tinha como. Como é que eu ia prender o cara, rapaz? E daí, não interessa. O cara é grande. O cara é grandalhão, o cara é importante, o cara nem sei, não tem nem como, eu não sei. Você conhece? Não conheço, nunca vi na minha vida. Mas eu sei que é grande, o cara é importante. Como assim? Como é que você sabe que ele é importante? Por só ter uma ideia, o motorista do cara é o Papa, rapaz. Essa história foi abafada, porque na época era governo militar, não podia contar para ninguém, ninguém podia ficar sabendo dessa história. Porque os militares, o governo falou, ninguém fala nada, então foi abafada essa história.
Mas se você entrar nos arquivos lá das histórias, vocês vão saber. Eles vão descobrir e vai saber que eu estou falando a verdade. Isso foi acontecido aqui no Rio de Janeiro. Eu não era, eu ainda era um jovem, não era um garotão não, mas já era bem mais jovem, mais novo. Eu era bem mais novo do que eu sou hoje. Mas eu me lembro direitinho dessa história. Todo mundo levava, a gente contava isso aí, mas a gente contava essas coisas assim, mas tudo com medo, escondido. Se você gostou da história, você faz assim, não esqueça, comenta, dê um like, comenta. E já já vai ter outro vídeo. E sempre história verídica. Tchau, até a próxima. Fica com Deus e